Hoje, a nossa série de entrevistas é aqui no Hospital Unimed. Nós estamos na ala Covid. Mais especificamente, eu estou aqui na porta da UTI, onde estão sendo tratados os casos Covid. Nós vamos fazer um bate-papo com a médica Fernanda Garbim, também com a médica a doutora Renata, para falar um pouquinho mais de toda essa gravidade da situação da Covid em nosso município. Então eu vou falar um pouquinho do nosso dia a dia. O nosso dia a dia é bem corrido, apesar aqui na nossa UTI tem 6 pacientes, 6 leitos, né? E estamos com 6 pacientes. É um dia a dia bem corrido, porque são principalmente para a enfermagem. Eu acho que para os médicos é bem corrido, para a enfermagem umas 2 vezes mais. A gente está sempre tendo que trocar medicação, otimizar a ventilação, coletar exames. Isso é feito, é dinâmico, é a todo momento. Então, como que é? O que a gente faz? Um paciente, por exemplo, um paciente entubado. É um paciente que tem que estar sempre com a ventilação em dia, então a gente está sempre coletando exame, que envolve o laboratório, trocando medicação, seja antibiótico, seja sedação, seja bloqueador neuromuscular. Isso envolve a enfermagem e o médico. E a dinâmica do paciente, como que ele vai evoluindo a partir do momento que você faz as trocas, ou faz as mudanças, ou otimiza as doses, ou alguma coisa assim. Então, é um dia a dia que não tem uma rotina fixa. Depende muito da resposta do doente, de como ele está desenvolvendo perante a Covid-19. Então, uma UTI Covid, eu diria que é um dia a dia muito corrido, é um dia a dia muito dinâmico. Ainda é um dia a dia muito rico para o médico, porque ao mesmo tempo que a Covid está acontecendo, a gente está aprendendo e está estudando com ela. E eu acho que é um dia a dia cansativo também, porque a gente tem que estar a todo momento muito atento ao paciente. São pacientes que ficam instáveis muito facilmente. Então, para nós é uma rotina estressante. A gente consegue chegar ficar muito cansado, mas a partir do momento que você vê o paciente dando um passinho, melhorando um pouquinho, você sabe que você contribuiu para aquilo, é gratificante. Então é corrida, é estressante, mas tem muito aprendizado e tem a gratificação, que é o paciente, é o próprio paciente. Se um paciente chega com sintomas, como é que é o procedimento de atendimento dele na recepção, desde a questão da recepção, até mesmo todos esses cuidados com a questão da contaminação? Tudo bem, obrigada também pela oportunidade da gente poder explicar um pouco mais sobre o dia a dia da gente aqui no hospital e fora dele, né? Então, a pergunta de como o paciente é conduzido quando ele dá entrada no hospital, ele chega até a recepção, informa quais os sintomas, as recepcionistas já estão orientadas a fazer algumas perguntas, né, para selecionar esses pacientes, e ele é conduzido para uma sala de isolamento. Se esse paciente dá entrada diretamente no pronto atendimento, ele vai ser avaliado pelo médico de plantão nessa sala de isolamento, e se a gente tiver a possibilidade, se ele tiver em condições ambulatoriais, se ele não tiver com uma gravidade muito grande, ele vai ser conduzido a um atendimento no ambulatório da Covid. Esse ambulatório funciona todos os dias, no período da tarde. Os pacientes são orientados a procurar o ambulatório. Lá eles também têm um tratamento específico. Então é feita uma pré-consulta com o enfermeiro responsável. Ele avalia os sinais vitais, ele deixa esse paciente com essa avaliação inicial realizada e a gente começa o atendimento. Então, se o paciente não é grave, ele é conduzido para o ambulatório. No caso desse paciente ser mais grave, ele já vai ser atendido imediatamente ali no pronto atendimento, realizados os exames, o atendimento, se for uma emergência, vai ser realizado atendimento de emergência, iniciada a oxigenoterapia. Então a gente conseguiu montar um funcionamento para atender essa demanda que possibilita que o paciente seja bem acompanhado, tanto nos casos leves quanto nos casos graves. E esse ambulatório ajuda a gente também quando acontece uma internação e depois o paciente recebe alta. Então esse ambulatório funciona como um atendimento do pré-Covid, né, do atendimento do paciente
se ele não precisa de internação, então é um Covid leve, um Covid que dá para ser levado em ambulatório. Se ele internar, ele vai ficar sob os nossos cuidados na enfermaria, depois se ele precisar de uma UTI, e quando ele recebe alta, ele volta para esse ambulatório para continuar o acompanhamento. Eu acho que a maior curiosidade é a intubação, né? As pessoas têm muita curiosidade para saber o que é uma intubação, por que a gente faz a intubação. A intubação eu diria que é uma parte do processo, é uma parte do tratamento. Ela pode fazer parte do seu tratamento ou pode não fazer parte do seu tratamento. Pode ser um desenvolvimento contra a intubação. A partir do momento que você tem a indicação de intubação, a gente começa uma ventilação mecânica. A gente seda, por muitas vezes a gente bloqueia, faz um bloqueio neuromuscular. E depois que passou isso, a gente tem as indicações e não indicações da prona. O que é a prona? Popularmente é virar o paciente de bruço, é deixar ele barriga para a cama. A indicação disso é muito técnica, acho que não vem ao caso, mas é para melhor ventilar o paciente. A gente consegue deixar os alvéolos mais distendidos, alvéolos é a parte funcionante do pulmão, mais distendidos e com uma melhor troca gasosa com a perfusão sanguínea. Quando eu desprono esse paciente, quando eu supino esse paciente, a gente volta o paciente a supino depois de um período de tempo. Aqui a gente tem variado entre 16 e 18 horas, mas pode ficar até 24 horas. E com critérios, a gente volta esse paciente a supino, colhe novos exames, otimiza a ventilação desse paciente de novo. E aí, se tiver indicação de nova prona, ele é pronado de novo. Então, prona é uma coisa dinâmica. Faz parte do dia a dia de uma UTI Covid, como faz parte da enfermaria, sendo que na enfermaria é uma prona voluntária. Você indica para o paciente que ele precisa ficar de barriga no colchão. E aqui é a gente que tem que fazer esse procedimento. É para recrutar o alvéolo mesmo. A gente costumava fazer muito em SARA, pulmão de SARA, que é o que está acontecendo com a Covid, é o que ela causa no pulmão do paciente. Já foi possível notar nesses casos mais graves ou até mesmo diagnosticar se pode ser a nova cepa? A gente não tem a identificação do próprio vírus em si, que é a coleta e mandar isso para uma análise e chegar a esse diagnóstico. O que a gente insere, o que a gente supõe que esteja acontecendo é sim uma nova cepa. A gente acha que é impossível as cidades vizinhas todas estarem com essa nova cepa e nós não estarmos com ela. Só não temos a comprovação disso, mas a faixa etária já mudou, o estilo, o jeito que essa doença vinha aparecendo pra gente, que nesse momento está aparecendo, mudou. A gravidade dos casos é muito diferente, acho que laboratorialmente, clinicamente, a gente está vendo muita diferença. E é o que a gente vê e a gente estuda dessa nova variante, são duas, né, NP1 e a outra 2, né? E é o que a gente está vendo. Clinicamente é muito compatível. A comprovação genética é que a gente ainda não tem. E como que está o fluxo de pessoas que procuram hoje o hospital? Aumentou, diminuiu tanto para a questão Covid quanto para outras doenças, doutora Renata? Olha, o hospital é a porta aberta. Então, a procura dos pacientes para qualquer outra queixa que não Covid deveria estar menor, mas não está. As pessoas continuam nos procurando mesmo com sintomas muito desnecessariamente, né? Então a pessoa já tem alguns dias aí de uma dor de cabeça ou está com uma dor na perna, ela sabe que aqui dentro está lotado, ela sabe que aqui dentro tem Covid, mas mantém o fluxo alto de queixas não Covid. E em relação às queixas de suspeitos de Covid, essas aumentaram muito. Nesses últimos 40 dias, a gente pode botar aí que triplicou, quadruplicou a procura do hospital. Tanto que a quantidade de casos e diagnósticos está extremamente alta e fazendo com que todos os hospitais, né, precisem abrir mais leitos, contratar mais... Porque não é só abrir leito, né? Quando a gente fala, mas por que não abre mais leito? Porque não é só abrir um leito. Um leito exige profissional capacitado, exige enfermagem capacitada, exige espaço, né? Então não é só abrir mais uma cama, né? Não é uma coisa simples de fazer. Então essa procura muito aumentada eleva também as internações.
E a gente está quase sem opção mais de internação, né? Sim, então para vocês, assim como toda uma questão do país, podemos dizer que março é o pior mês da pandemia? Tem sido fevereiro e março, né? Tem sido os 2 meses, sem dúvida nenhuma, de maior procura, de maior dificuldade também na parte de tratamento dos pacientes, né? Quando eles internam, eles precisam de medicação, precisam de drogas que estão entrando já numa fase de dificuldade para compra, os hospitais não conseguem mais achar os insumos, então tudo isso está muito difícil de lidar. A gente está trabalhando, a gente nenhuma hora desistiu de atender ou de levar isso adiante, a gente está, desde o começo da pandemia, a gente está cada vez mais tentando dar suporte, mas cada vez com mais dificuldades, né? A equipe, a gente até precisa agradecer todo mundo que trabalha no hospital, desde o pessoal da limpeza, da recepção, a enfermagem, enquanto as pessoas que estão sendo caracterizadas como portadores de Covid estão sendo afastadas das empresas e dos outros locais, elas estão vindo em nossa direção. Então, assim, todo mundo que trabalha no hospital está sabendo da dificuldade de contato com tudo isso, do perigo, do risco, mas não teve ninguém que saiu, muito pelo contrário, né? Tá todo mundo trabalhando. Não existe uma média de dias de internação de um paciente. Como eu venho falando, depende muito do tratamento que ele está recebendo, da resposta que esse organismo está fazendo, que está mostrando para a gente. Infelizmente, nos estudos até hoje, a gente não chegou a alguma conclusão de quanto tempo esse paciente é esperado que esse paciente fique ali. Não é por idade, não é por... A gente sabe que hoje, a gente sabe que essa variante que está aqui, que está em Monte Alto, que não tem dúvidas, mas que não tem comprovação, não tem idade, não tem sexo e obesos têm uma resposta pior. É a única coisa que a gente sabe, mas não tem uma previsão, não tem um prazo de validade, não. Qual o procedimento de um tratamento daqui? Como que vocês estão conduzindo, desde os casos mais leves, os graves, os moderados? A gente tem um protocolo, esse protocolo é feito junto com o infectologista, a Renata é pneumologista, eu sou clínica geral e nefrologista. A Rê também é clínica geral e pneumologista. Então, assim, a gente usa um embasamento científico, não tem um embasamento... Qualquer outro tipo de embasamento, o embasamento é científico, e a gente tem o tato da experiência que a gente veio tendo e tá ali junto com o paciente desde sempre. Então, basicamente o tratamento é corticoide, né, que todos os pacientes usam. Existe várias classificações dos corticoides, dose e tudo mais, não vem ao caso. Anticoagulação quando indicado, né? Antibiótico quando indicado também. Eu acho que depende muito do paciente. É muito difícil, a gente não tem uma receitinha de bolo, não. Mas é basicamente isso: o corticoide, o anticoagulante, oxigênio terapia quando necessário, antibiótico quando necessário, o antibiótico não é regra. E hidratação envolve o resto, assim, o equilíbrio do paciente, né? Então, o que as pessoas gostam de ver é aquela receitinha de bolo. Não tem. O paciente é único, a evolução é única, a base do tratamento, muito superficialmente, é isso que eu estou te dizendo, mas vai muito além de só isso, né? Acho que a Rê pode falar um pouco mais. Acho que eu poderia complementar com a parte do ambulatório, que a gente acaba tendo muito mais interferência da população leiga, né, em relação a tratamento ambulatorial, prevenção, precoce, né, são termos que a população agora acaba usando até de maneira inadequada, porque tratamento preventivo é o que a gente mais queria, mas não existe, né? Tudo o que se saiu aí de prevenção só atrapalhou. Então, a gente exclui essa opção de tratamento preventivo, não é feita, a gente não adota de maneira nenhuma. O tratamento precoce é o paciente que procura o ambulatório com alguns sintomas e ele vai ser medicado exatamente como a Fernanda estava falando, de acordo com os sintomas de cada um. Não tem uma receita pronta, não tem uma receita de bolo, até porque cada paciente expressa um tipo de queixa, né? A gente vê pacientes com náusea, vômito e outro com dor de cabeça e nariz escorrendo. Então não adianta você querer dar os mesmos remédios para pessoas tão diferentes e com sintomas tão distintos. Então, o que a gente aprendeu ao longo de todo esse tempo é que
a análise clínica, a avaliação clínica do paciente, junto com alguns exames laboratoriais, faz com que ele seja conduzido muito melhor do que as tais receitas ou tratamentos precoces ou, né, para nossa crítica ainda maior, os tais dos kit Covid, né, que só têm sido criticados pela população científica, pelas sociedades de todas as especialidades, tanto de pneumo, de infectologia, de medicina intensiva. Então a gente segue um protocolo para cada paciente, tem um cerne, tem um meio ali que é meio, né, para o paciente internado ele é meio comum, mas mesmo assim cada paciente é analisado individualmente. O pós-extubação, como que é? Depende muito do tempo que ele ficou entubado e quais as drogas que ele recebeu. O que a gente usa de droga para um paciente que esteja entubado? A gente usa a sedação, que é para ele dormir, analgesia, que é para não sentir dor, e por vezes o bloqueador neuromuscular, que é para não ter resposta muscular ao processo, tanto no processo de intubação quanto durante a ventilação mecânica. Então depende desses fatores, quantos dias e quais as medicações foram usadas, quais as doses e por quanto tempo. O que a gente vem sofrendo nesse momento? Um racionamento das drogas. O que as pessoas têm que entender? Que mesmo nesse racionamento a gente tem várias classes de drogas que podem ser substituídas de acordo com a sua eficiência e com a sua dose, acabam dando esses 3 componentes aí para um paciente entubado, mas isso vai gerar consequência neurológica que depois a gente vai observar. Então, como que eu posso responder isso da melhor forma? Um paciente, quando ele está sem a sedação, ele passa a ventilar espontaneamente, mas com a ajuda do ventilador. Em seguida, ele começa a despertar e entender o que está acontecendo, geralmente mais sonolento e com um pouco... Às vezes com agitação, às vezes sem agitação, a gente preconiza para não ter a agitação e ele entender o que está acontecendo. A partir do momento que o paciente fica mais acordado, está conseguindo respirar espontaneamente com a ajuda do ventilador, eu tiro o tubo, que depois eu vou mostrar, da garganta, e aí ele passa a respirar ou com o auxílio de uma máscara, ou um catéter, ou até as outras ventilações que a gente testou anteriormente. E aí esse paciente, ao se despertar, ele ainda fica muito sonolento, ele não tem muita noção do que está se passando em volta. Aos poucos vai entendendo que está dentro de um hospital e que aconteceu. A primeira coisa que eles pedem é água e aos poucos a gente vai evoluindo, dieta, vai evoluindo tirando sonda. Então assim, não tem uma coisa, não é um despertar de uma hora para outra. É aos poucos, a gente vai desmamando droga, fazendo uma boa analgesia, devagarzinho. Você comentou que a faixa etária dos pacientes mudou um pouco, agora a gente observa casos mais jovens. Eles vêm acompanhados de alguma comorbidade ou nem sempre? Nem sempre. Alguns sim, alguns com diabetes, alguns hipertensos, alguns com sobrepeso, mas alguns tranquilamente saudáveis, nunca tiveram doença nenhuma na família, nunca tiveram doença nenhuma neles, né? Não tem nada de doença que veio hereditária, nada disso que não foi percebido. Pessoas que até frequentavam locais de exercício, academias, então preocupados com a saúde, infelizmente evoluindo mal. Então, assim, a gente percebeu que mudou, e o que mudou é a agressividade do vírus. A gente sabe disso, a gente lê isso muito, que essa variante, ela é mais transmissível, ela é mais agressiva e ela evolui rápido. Não é mais aquele paciente que ficava 10 dias e aparecia aqui passando mal no 11º ou 12º. Agora a gente vê o paciente com 2, 3 dias de sintoma, no terceiro ele está internado, no quarto ele está na UTI. Eu ia até fazer uma pergunta dessa para vocês, assim, nesses dias, nesses piores dias, o que mais marcou vocês aqui dentro de toda essa luta contra a Covid? Acho que a gente já chorou tanto, já riu tanto, Não é fácil. São as escolhas, né? Às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas muito complicadas de botar alguém na UTI e a gente não tem vaga, tem que negar uma vaga, tem que explicar para uma família que o paciente está grave, mas não tem como colocar na UTI naquele momento, que a gente vai continuar tentando. Então a gente fala para mães, a gente fala para esposas, a gente fica muito triste, né, para ter que falar tudo isso e
e ver a frustração, né, deles, a tristeza de estar em casa. Aliás, além de tudo, esses pacientes estão isolados, eles não estão recebendo visita de ninguém, então às vezes a gente entra no quarto, fica um tempão conversando, fica um tempão dando um pouco mais da nossa atenção, porque eles não podem ter visita, eles estão, cada um fica com... Eles até fazem amizade às vezes dentro do quarto, porque fica com uma pessoa tantos dias ali, 10, 12 dias internado. Então assim, essa realidade nossa tem sido complicada. A gente marca, cada dia que você vem aqui e passa por uma coisa, você fala, acho que amanhã vai ser melhor. Aí amanhã vem mais alguma notícia complicada para lidar. Cada dia uma luta, né? E vocês já presenciaram alguma cena, algum fato de algum familiar se culpando por ter contaminado um ente querido? Já, principalmente filhos e pais. Filhos que visitaram os pais e que netos que visitaram os avós e acabaram sendo contaminados, e os avós evoluíram mal, os netos bem, ou os pais mal e os filhos bem. Já assim, eu acho que no montante a gente está tendo todos os perfis assim, de pacientes. Tá muito triste, essa é a palavra, tá muito triste. É triste você ver o teu paciente você dar o seu melhor, fazer o que você pode, o que você não pode, e ver que o seu paciente não está evoluindo bem. É isso que a Covid trouxe pra gente, o limite do médico. Não tem, chega num ponto que você olha e você fala, tá, e agora? Eu já fiz isso, e agora? Então, todos os perfis de pacientes que compreendem, pacientes que não compreendem, o cansaço, tá triste, é um ambiente triste, não é um ambiente que a gente está vendo ir para cima, melhora e tá dando certo. A gente estava acostumado a lidar com tristezas e insatisfações, mas dessa vez a gente está lidando assim com... Existem agradecimentos, existem pacientes que vão para casa, que saem daqui calmos, mas até chegar nisso a gente passa por um período de muito estresse, com as famílias chorando no telefone o tempo inteiro, com as pessoas angustiadas do que vai acontecer, fazendo perguntas que a gente não tem como responder, que dia que o paciente vai embora, se vai precisar de intubação. Então assim, a gente está lidando com uma população também extremamente angustiada, uma população que está sendo bombardeada também dia e noite com notícias complicadas, que está em casa muitas vezes e não está, né, conseguindo também sair dessa situação, porque ficou uma coisa que ninguém fala de mais nada dentro das casas e dentro dos lugares. Então assim, tá pesado pra gente, a gente recebe isso das famílias, a gente recebe isso dos pacientes. Às vezes a gente precisa se acalmar e diferenciar uma crise de pânico de uma crise de falta de ar. Então assim, às vezes as pessoas estão tendo crises de ansiedade extrema, de pânico extremo, e aí você fala, não, então calma, vamos internar, tá muito grave, aí a pessoa se acalma, você vê que era mais um desespero momentâneo. Eu vou só acrescentar uma coisa, saiu um estudo, eu não vou saber a data exatamente, mas é desse mês, de março, acho que do dia 22, eu não sei, que a própria Covid, ela acaba, a gente usa um termo, é barreira hematoencefálica, é uma barreira do cérebro, é uma membrana, vamos colocar assim, do cérebro, ela causa uma reação inflamatória e leva à penetração do vírus dentro do cérebro. E isso, além de outras coisas que não vêm ao caso, que são coisas muito técnicas, pode levar à depressão, à ansiedade, que isso não seja, é apenas uma aspas aí, de coisas que a gente está descobrindo agora, tem 7 E até para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês acreditam que a esperança e o fim de tudo isso é a vacina. A gente acha, a gente tem esperança que mesmo com essa demora, mesmo com tudo isso acontecendo, que a gente vai conseguir, né, ter acesso um pouco melhor a essa vacina, que a população se conscientize de que tem que vacinar, não existe medo de vacinar. Ouvi não sei onde o meu vídeo do WhatsApp falando que a vacina dá isso. Então assim,
se a gente puder deixar uma mensagem aqui hoje, que a gente está aqui para trabalhar, nós vamos estar sempre aqui, que a população tem uma parcela de poder melhorar tudo isso se ela se conscientizar em relação a aglomerações e que também precisa ser vacinada. Não tem outra opção a não ser a vacina. A gente está trabalhando aqui, é o que eu estava te falando, que a gente está apagando fogo, né? Então, assim, a única coisa que a gente vai conseguir fazer para ajudar realmente de maneira mais adequada é vacinar todo mundo. Esperança a gente sempre tem. Sim, por isso que a gente está aqui. Sim, doutora Renata, doutora Fernanda, agradeço imensamente todas essas informações que eu acho que contribuem muito, até mesmo para toda a nossa população ficar consciente um pouco mais da gravidade do fato, que as pessoas elas precisam se prevenir ainda mais, né? Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você.